Então, Mateus capítulo 11, verso 25 até o verso 28. Todos encontraram? Amém? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado, pois todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Ó Pai, ainda na tua presença, te louvo de uma maneira especial, te louvo de uma maneira, ó Deus, que me faltam palavras para agradecer pela vida do pastor, da sua esposa, dos obreiros, dos diáconos, dos irmãos e das irmãs aqui presentes, por essa igreja local estar aberta, ó Deus, estar funcionando em tempo de pandemia, numa época tão difícil, numa época de tanta apostasia, de tanto medo, de tanta insegurança. O Senhor tem sustentado o teu povo aqui. Então, muito obrigado por isso. O que te pedimos essa noite é que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra e que o Senhor transforme a nossa vida. Que a palavra de hoje, ó Deus, seja um divisor de águas, não porque sou eu que vou pregar, mas porque trata-se da tua palavra, trata-se da tua revelação para o nosso coração e que possamos amadurecer e crescer com isso, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, meu Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito oportuno para a apostasia. A apostasia é quando há uma negação consciente da fé. Ok? Se eu prego o Evangelho para alguém e esse alguém não aceita o Evangelho, isso não é apostasia. Ele simplesmente está com o coração endurecido, ele ainda não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, e por isso ele nega a fé. Agora, se já existem regenerados, se já existem cristãos, se já existem pessoas salvas que caminham na presença do Senhor, e de alguma maneira essas pessoas pensam em desistir, se elas começam a vivenciar essa desistência, então isso é o que nós chamaríamos de uma apostasia. Então, ainda que haja uma certa discussão sobre se seria possível que um cristão genuíno se desviasse ou não, sem querer entrar aqui nos méritos da igreja local, da doutrina, do ensino do pastor, eu particularmente acredito que todo ser humano regenerado tem sim ainda uma predisposição para se desviar, para não caminhar na presença de Deus, para não querer buscar Deus, em razão de ainda lutar contra o pecado. A única diferença nesse caso, então, entre nós e alguém que não é regenerado, foi o fato de que nós perseveramos. Agora, por que perseveramos? A doutrina da perseverança dos santos nos ensina que nós perseveramos porque Deus persevera conosco. Isto é, isso significa que nós só conseguimos caminhar na presença de Deus porque Deus nos estimula, nos incentiva, Ele está presente, Ele caminha conosco. Esse texto, então, é um texto que traz para nós a esperança. Ele é um texto que quebra todo medo, que quebra toda insegurança, porque nesse tempo de pandemia, momento em que muitos têm tido trágicas perda de emprego, perda de dinheiro, perda de familiar. Eu mesmo tive um tio, irmão mais velho da minha mãe, que faleceu e o diagnóstico foi Covid-19, ele teve um infarto decorrente das consequências do Covid e tudo. Então, assim, tive tia mais velha, de mais de 70 anos de idade, que também já foi internado por Covid, mas graças a Deus se recuperou. Então, quer dizer, todos nós, de alguma maneira, fomos direta ou indiretamente afetados pela pandemia. E quando somos afetados, então, de modo que a nossa rotina é quebrada, de modo que as coisas são retiradas de nós,
É um susto muito grande, porque a gente imagina estar no controle da situação, a gente imagina ter o controle da nossa própria vida, e de repente descobrimos que não temos. E isso gera desmotivação. E quando gera desmotivação, em geral os cristãos têm dificuldade para orar, têm dificuldade para ler a Bíblia, têm dificuldade para cultuar, têm dificuldade para evangelizar, enfim, eles têm dificuldade para caminhar na presença de Deus. E eu não sou melhor, nem mais santo e nem diferente de ninguém. Eu também tenho os meus momentos, digamos assim, os meus altos e baixos da fé. Eu também tenho as minhas dificuldades. E como pastor, então, e professor, aí que essa responsabilidade vem sobre mim de uma forma muito pesada, muito pesarosa. Sempre que eu converso com minha esposa sobre isso, ela fala: olha, não sei se isso tem a ver com o modo como você foi educado, não sei se isso tem a ver com o ministério, mas por alguma razão você se cobra muito. E de fato eu admito que eu tenho certas inclinações perfeccionistas. E aí isso gera em mim então muita culpa. Quem é que nunca se sentiu culpado por alguma coisa? Culpado por ter dito algo para alguém, culpado por não ter feito algo para alguém, culpado por algum pecado, culpado por algo que pensou, deixou de pensar, fez, deixou de fazer. Então, existem basicamente dois tipos de culpa. Aquela culpa que é gerada pelo próprio Espírito Santo do nosso coração, quando nós pecamos contra Deus, e aquela culpa que eu chamo de culpa real, e aquela culpa que é virtual. Isto é, Deus não está nos pedindo nada, Ele não está nos cobrando nada, Ele não está exigindo nada de nós, ninguém está exigindo, mas nós mesmos nos sentimos culpados pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Eu já disse aqui uma vez que a minha maior alegria quando eu estiver na Nova Jerusalém, depois de ter a possibilidade de ver o Senhor Jesus, evidentemente, vai ser saber que eu nunca mais vou pecar. Porque não tem coisa pior, não tem culpa pior do que os pecados conscientes ou inconscientes, mas sabermos que nós não temos condições, hora nenhuma, desde o momento em que amanhecemos até o momento em que anoitecemos, nós não temos condições de caminharmos na presença de Deus por conta própria. E eu sou alguém que particularmente me cobra muito. Poxa, eu poderia estar orando mais, poderia estar lendo mais a Bíblia, poderia estar estudando mais, poderia estar me dedicando mais. Mas chega um certo ponto em que isso gera uma estafa, gera um determinado cansaço. E então foi quando eu fui orar ao Senhor, porque eu estava sendo consumido pela culpa. Eu falei: Deus, eu já não aguento mais ter a sensação de que nem o Senhor consegue me perdoar. Vocês já tiveram essa experiência, já passaram por essa sensação de alguma coisa que vocês fizeram ou deixaram de fazer, ou falaram ou deixaram de falar, seja em relação a Deus ou ao seu semelhante, ao seu familiar, a você mesmo, em que de repente você pensa assim: puxa vida, essa aí agora eu passei dos limites, eu não consigo me sentir perdoado nem pelo próprio Deus. Isso é um fardo que muitas vezes muitos cristãos carregam, e um fardo desnecessário. Isso é um fardo que, além dos cristãos em geral carregarem, muitos pastores carregam. Quantos de nós nos perguntamos: onde estão as pessoas nesse tempo de pandemia? Onde estão nossos irmãos e nossas irmãs que não congregam? Onde estão aquelas pessoas que eu fui à casa delas, que eu visitei, que eu orei com elas e que elas não estão presentes? Então, para conseguir ter um controle emocional disso tudo, sem se sentir culpado, é muito difícil. E foi quando eu fui orar, eu falei: Deus, eu já não aguento mais. Eu estou me sentindo como Lutero antes de descobrir que o justo é salvo pela fé, é justificado pela fé. E aí foi quando o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a estudá-la, e ela começou a preencher a minha alma,
e curar as minhas feridas e trazer cura das culpas reais, mas também das culpas virtuais, daquela pressão, de toda aquela, enfim, de todas aquelas exigências que eu faço sobre mim como ministro do Evangelho, como pastor, como professor, como cristão, e que muitas vezes as pessoas não estão fazendo, as pessoas não estão me cobrando, meu próprio pastor não me cobra, o próprio Deus não me cobra, mas muitas vezes eu me cobro. Então, quando estava orando, preparando o texto para vir para cá, eu pensei, Senhor, mas vai ser esse texto mesmo? Porque todas as vezes que eu prego lá na igreja, pensando em vocês, eu tenho a impressão de que lá é tão tranquilo, tão calmo, é como se vocês conseguissem expressar. Eu vou usar um termo assim meio, vai parecer meio grosseiro, mas é como se vocês fossem quase que a imagem e semelhança do pastor Jonas. Pastor tranquilo, calmo, homem sereno, bíblico. Tem sempre uma palavra equilibrada, e eu pensei, não deve ser essa palavra que as pessoas precisam ouvir lá. Mas de alguma maneira, por alguma razão, o Espírito insistiu. Então foi quando eu, fazendo essa introspecção, essa oração, fazendo a minha devocional, eu tive esse discernimento de compartilhar com vocês que, independente de quem somos, o que fazemos, onde moramos, todo ser humano sente culpa em algum nível, em algum momento da sua vida. Todo ser humano, em algum nível, em algum momento, se sente oprimido ou insatisfeito com a vida que tem. E esse texto, então, ele nos mostra exatamente a resposta do Senhor Jesus para a cura dessas culpas reais, isto é, o momento em que o Espírito de novo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também, e ao mesmo tempo, nos traz a cura daquelas culpas que não são reais, aquelas culpas que nós criamos na nossa cabeça, que a gente fala das caraminholas, né? Você está com caraminholas na cabeça, isso é, você está com pensamentos que não dizem respeito, que não tem nada a ver, que não tem necessidade de ter. Então esse texto nos traz isso, a resposta para esse tipo de culpa, para esse tipo de cura. Então aqui, nesse texto especificamente, Jesus faz uma oração, faz uma afirmação e ele faz um convite. E por meio dessa afirmação, dessa oração e desse convite, ele dá conta de trazer alívio para nós das nossas cargas e dos nossos fardos pesados do dia a dia, das responsabilidades que nos competem. Cuidar da família, cuidar da igreja, cuidar da educação de pessoas, cuidar de outras áreas, de outros trabalhos, outras profissões, enfim. Tudo isso demanda muita atenção, demanda muita energia e tendemos muitas vezes a falhar e nos sentirmos mal com isso. E isso fora o fato de que pecamos diariamente. Então o modo como lidamos com isso faz toda a diferença. Se eu tento lidar com isso sozinho, cedo ou tarde eu vou ser consumido pela culpa, pelo medo, pela insegurança. Agora, se eu fizer exatamente o que Jesus está dizendo aqui para ser feito, então eu serei liberto dessa culpa, desse medo e dessa insegurança e darei conta de prosseguir na presença do Senhor. Esse contexto especificamente aqui, quando a gente vai lá para Lucas capítulo 10, os primeiros versículos falam então sobre o chamado dos 70. Então Jesus separa os seus discípulos de 2 em 2 e eles saem e pregam o Evangelho. No retorno, eles têm uma experiência de dizer para Jesus como foi isso, e aí eles dizem, olha, até os demônios se submetem a nós quando nós usamos o teu nome. E aí Jesus deixa claro, olha, vocês não deveriam se alegrar por causa disso, mas sim porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí ao final então de Lucas é que entra o contexto desse ensino, que aqui em Mateus está no capítulo 11. Ele começa a falar
ele começa a fazer essa oração, depois dessa afirmação, e aí a única diferença da passagem de Mateus para a passagem de Lucas é que não existe o convite em Lucas, mas aqui em Mateus existe o convite. Então vamos entender que oração é essa, que afirmação é essa, que convite é esse que nos traz alívio espiritual. E se nós então tivermos um entendimento correto da mensagem da obra de Jesus que ele pregou aqui, então nós conseguiremos ter um relacionamento correto com Deus e nos livraremos da culpa, do medo e da insegurança. Então a primeira lição que nós aprendemos é a da oração. Nos versos 25 e 26, nessa oração, Jesus revela a natureza e a origem do Evangelho. Vamos ver o que diz o texto. Por esse tempo disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Nós encontramos algumas palavras aqui que são chaves para mostrar a natureza e a origem do Evangelho. A primeira delas é a palavra sábio. Graças te dou, ó Pai, que ocultastes essas coisas aos sábios. Eu já vi muita gente dizendo que o sábio aqui tem a ver com escolaridade, tem a ver com a pessoa ser um acadêmico, ser um mestre, ser um doutor. Não, quando nós vamos para o texto grego, nós aprendemos aqui que o sábio é apenas aquele que é instruído nas questões da vida. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de conhecer pessoas que, mesmo que a escolaridade delas seja baixa, mas elas são pessoas perspicazes, elas são pessoas de raciocínio rápido, são pessoas que aprendem facilmente sobre a vida, sobre como sobreviver, e elas lidam bem com as dificuldades sem murmurar. E, enfim, são até admiradas por nós. Puxa vida, como essa pessoa, sendo tão pouco instruída, consegue viver com tamanha simplicidade e com tamanha perspicácia. Então tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Tem a ver com essa ideia, então, de que a mensagem do Evangelho, ela não alcança apenas estas pessoas. Não há uma necessidade, o que Jesus está tentando dizer aqui, é que não há uma necessidade de conhecimento humano para entender a mensagem do Evangelho. Por isso que a natureza do Evangelho é revelada aqui. O Evangelho significa boa notícia, boa nova, é uma mensagem celestial. É uma mensagem sobrenatural. É uma mensagem que pode chegar ao coração de qualquer ser humano, independente do seu grau de escolaridade ou independente do seu conhecimento sobre a vida. Então, quando isso é ocultado aos sábios e é dado aos pequeninos, Jesus está tentando dizer o seguinte: para que ninguém seja arrogante de dizer que entendeu a mensagem do Evangelho por conta própria, ela vem de mim, Deus, para esse ser humano. Amém, os irmãos estão entendendo? E aí tem o verbo revelar. Esse revelar aqui não é simplesmente mostrar. Deixa eu te revelar aqui como é que é o meu celular, deixa eu te mostrar aqui como é que é o meu aparelho celular. Não, o revelar aqui é um verbo usado especificamente para falar de coisas que são mostradas somente pelo Espírito Santo. Então está aí agora a origem do Evangelho. Na sua natureza, na sua essência, é uma mensagem sobrenatural. E a sua origem é divina. Um ser humano só tem capacidade de crer na mensagem do Evangelho se o Espírito convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Um ser humano só tem condições de crer no Evangelho e de crer nessa mensagem da Boa Nova, que envolve o perdão de Deus e Cristo indo para a cruz para morrer no nosso lugar, ressuscitar, não só nos dar garantia de vida eterna pela salvação, mas também nos dar garantia de
eterna comunhão com Deus, porque quem gera esse sentimento de perdão em nós e de crença nessa mensagem é o Espírito Santo. Muito profundo, né? Muito interessante, né? Então, quando Jesus, nessa oração, começa dizendo: graças te dou porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios, Jesus está mostrando a natureza, a essência do Evangelho. Está dizendo o seguinte: olha, isso é uma mensagem celestial. E ao mesmo tempo, o Senhor revelou aos pequeninos. Ou seja, apenas uma obra que o Espírito Santo pode fazer gerou no coração desses pequeninos a capacidade de eles crerem na verdade do Evangelho. E isso já começa então a trazer para nós alívio dessa culpa. Eu comecei a me sentir aliviado dos meus medos e das minhas inseguranças e das minhas culpas, e é assim que você deve se sentir, não pela minha experiência pessoal, mas pela obra que o Espírito gera em você de trazer alívio, porque você sabe que foi perdoado dos seus pecados, você foi perdoado pelas suas faltas, Deus sabe das suas limitações. Muitas pessoas às vezes têm aquela preocupação em servir a Deus como se servir fosse uma espécie de meta. Eu tenho que fazer 10 orações a semana, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, 20 capítulos, eu tenho que tirar 3 horas de devocional, como se você não desse conta de fazer isso, você estivesse debaixo da ira de Deus, ou como se você estivesse traindo Deus. Quando, na verdade, todos nós estamos exatamente no centro da vontade de Deus. Pastor, como o senhor pode saber disso? Simples. Quem nos criou foi Ele. A Bíblia ensina no Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Ele já decretou toda a nossa vida, já escreveu toda a nossa história, e todas as coisas boas ou ruins que nos acontecem servem para a nossa santificação, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, e precisamos então aprender com os nossos erros de uma forma didática. O erro também nos ensina a como não fazer aquilo de novo, como não agir dessa forma de novo, aos malefícios que aquele tipo de pecado traz sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. Nós também temos condições de aprender com os nossos erros. E lembrem-se que vocês foram justificados pela fé. Isso significa que Deus deu uma ordem decretando que todos os pecados de vocês foram perdoados desde o dia que vocês nasceram até o dia que vocês vão morrer. Então, se vocês ainda continuam pecando, não é um pecado para condenação e estar debaixo da ira de Deus. É um pecado que vai de alguma maneira se transformar depois em algo didático para que você aprenda a não errar mais. Amém? Estão seguindo ali no raciocínio? Com isso, então, qual a razão de continuar tendo culpa? Qual a razão de continuar tendo medo? Qual a razão de continuar tendo insegurança? Qual a razão de pensar em desistir de andar na presença de Deus, de caminhar na presença de Deus, só porque você não consegue bater suas metas pessoais, seja na sua relação com Deus, na sua profissão, na sua relação com sua família, na relação com você mesmo? Todas as vezes que eu e você tentamos fazer alguma coisa por esforço próprio, repare que isso é boicotado. Eu já cheguei a uma conclusão pessoal. Se eu sou boicotado, eu não sou boicotado por Satanás. Sou boicotado pelo próprio Deus. Para que eu aprenda a viver debaixo da graça dele, a depender da graça dele. Porque todas as vezes que eu fizer alguma coisa que eu conseguir fazer, eu vou em direção contrária ao versículo 9 de Efésios capítulo 2, que diz que não é por obras para que ninguém se glorie. Então nós estamos exatamente do jeito que Deus quer, no perfil que Ele traçou para nós. E a parte que eu acho mais linda dessa oração e de todo o Evangelho, de toda a palavra, é que no processo de santificação,
Apesar de que nós pregadores pregamos igual para todo mundo, está todo mundo ouvindo a mesma mensagem, o mesmo Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, 25 a 30, mas com cada um o Espírito Santo está trabalhando de um jeito diferente, dando a resposta que você necessita, que é diferente da resposta do seu irmão e da sua irmã. Cada um de nós está sendo consolado e confortado por essa mensagem na área em que nós necessitamos, que pode ser e que certamente é diferente da área do nosso irmão e da nossa irmã. E é aí que está a beleza da santificação. É particular, é subjetivo, é pessoal, é personalizado. O crescimento do pastor Jonas nunca será igual ao meu. Meu crescimento nunca será igual ao do pastor Jonas. Comparações nunca são saudáveis. Mas eu não consigo orar bonito igual o irmão. Mas eu não consigo ficar tantas horas igual a irmã da intercessão. Mas eu não consigo sair debaixo desse sol quente para evangelizar igual o irmão faz. Comparações nunca são saudáveis. Nunca são saudáveis. Porque você está como uma sementinha que foi plantada, crescendo no seu tempo, do seu jeito, conforme o Espírito Santo vai te adubando e vai gerando em você crescimento e maturidade espiritual. Amém? Estamos aprendendo? Amém. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, que já não é mais na oração, e sim na afirmação do verso 27, é que na afirmação Jesus revela a legitimidade do Evangelho e o modo como ele é transmitido. Preste atenção no verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Gente, preste atenção nessa sequência argumentativa de Jesus. Isso é fantástico, porque na lei judaica a lei requeria que existissem testemunhas para que aquilo que uma pessoa dissesse fosse verdade. Então Jesus começa fazendo essa oração: Pai, graças te dou porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e as revelou aos pequeninos. Como eu posso ter certeza de que essa mensagem revelada aos pequeninos realmente vem do Espírito Santo e realmente é verdadeira? Pela razão mais simples de todas. Porque Jesus disse assim: todas as coisas me foram entregues. Ele tem todo o poder. Em Hebreus capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, fazendo uma síntese, o texto começa dizendo: olha, no passado Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Agora Ele nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e Criador do universo. Então o verso 3 vai dizer que Ele é a imagem, a expressa imagem de Deus. Significa que tudo que Deus tem, o Pai, todos os atributos, todas as qualidades que Deus tem, o Pai, o Filho, Jesus também tem. E esse Filho, que é a exata expressão do Pai, sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder. Então, todas as leis físicas, químicas, biológicas, sociais, psicológicas, tudo quanto é tipo de lei que você imaginar que rege o funcionamento do universo, diariamente funcionam pelo comando do Senhor Jesus. Muito interessante, né? Em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz que Ele não só é o primogênito, mas que todas as coisas foram feitas por Ele. E ainda no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 em diante, vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é, ou em algumas traduções traz como era a luz do mundo. A luz aqui não é essa luz apenas que ilumina, possibilitando que as pessoas enxerguem no escuro. A luz ali é aquele que traz conhecimento, entendimento. Ele é a luz do mundo. Tudo o
que existe foi feito por meio dele, através dele. Então todas as coisas foram dadas. E aí, que garantias eu tenho de que todas as coisas foram dadas? Aí Jesus dá a sequência. Porque ninguém conhece o Filho senão o Pai, e o Pai senão o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Em outras palavras, eu posso ter a segurança do perdão, posso ser livre do medo e das inseguranças e crer nessa mensagem do Evangelho, porque o Pai e o Filho são dignos de credibilidade e eles são dignos de confiança e são verdadeiros, e um conhece o outro. E o Filho tem todas as coisas e todo o domínio nas suas mãos. Então, quando ele diz para você assim: olha, Pai, que o teu Espírito revele essas coisas aos pequeninos, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: pode deixar, eu dou a garantia. Eu dou a garantia de que vocês vão entender o Evangelho e de que vocês serão salvos por mim. E de que, independente dos problemas e das dificuldades que vocês passarem, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. São todos os dias. Não vai ter nenhum dia em que você vai ser abandonado por mim. Não vai ter nenhum dia em que eu não vou cuidar de você. E aí isso foi trazendo alento, calma e cura também para a minha alma. Como eu espero que traga para de vocês. E aí, nós temos então a expressão: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por isso que nessa afirmação Jesus revela a legitimidade. Por que o Evangelho é legítimo? É algo verdadeiro, é algo confiável. Porque a Jesus foi dada todas as coisas e ele e o Pai servem de testemunha de que a mensagem do Evangelho é verdadeira. A legitimidade do Evangelho está nisso, na palavra que o próprio Deus dá de garantia dessa verdade. E ao mesmo tempo, o modo como o Evangelho é transmitido. Como é que o Evangelho é transmitido? Simples. Somente aqueles a quem o Filho quiser revelar é que vão entender quem é o Pai e quem é o Evangelho. É por isso que às vezes você prega o Evangelho para uma pessoa e ela rejeita. Se ela rejeitar, você não tem que tentar insistir, porque você não tem que fazer o papel do Espírito Santo. Quem vai colocar no coração dela a capacidade de crer no Evangelho e de entender o Pai a partir dos ensinos de Jesus é o Espírito. Mais dia ou menos dia, essa pessoa virá para a presença do Senhor. Não tem que se preocupar com isso. A única parte que nos compete é a evangelização, é a proclamação. Estou conseguindo entender por que não é performática a relação, não é por meta, não é por esforço próprio, digamos assim, mas sim pela graça de Deus. Porque se você tentar por esforço próprio, você vai se consumir em culpa, em insegurança, em medo. Mas quando você entende que você está debaixo da graça, todos os seus esforços, tudo aquilo que você está fazendo já empenhado por um impulso que o Espírito coloca em você. Mas o Espírito não está exigindo que você faça o papel que é dele, que é de o Filho revelar a quem ele quiser sobre o Pai. Amém? E finalmente, então, a última lição. Jesus é fantástico, maravilhoso. Ele começa fazendo uma oração para mostrar a natureza e a origem do Evangelho. Depois ele faz uma afirmação para mostrar que a oração dele é verdadeira, quando ele fala da legitimidade e de como o Evangelho é transmitido. Mas para que não fique só nisso, para que ele de fato consiga resolver o problema de quem se sente
medroso, inseguro e culpado, agora ele faz o convite. Porque ele sabe que não vai depender de você, vai depender dele. Ele é que tinha que ir para a cruz, no seu lugar e no meu lugar, para restabelecer nossa comunhão. Mas aí ele faz o convite. No convite, Jesus revela a eficácia do Evangelho. Vamos ver o que diz nos versos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui também nós temos algumas expressões chaves que vão nos mostrar como essa mensagem verdadeira, que vem da parte de Deus, por obra do Espírito Santo, quando ela finalmente entra no nosso coração, como é possível ela ficar e frutificar, dar raízes, nos sustentar na presença de Deus, remover nossa culpa, remover nosso medo, remover nossa insegurança e nos estimular e nos incentivar a perseverar na fé, porque Deus persevera conosco. Aqui nesse convite, note que Jesus começa dizendo o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Algumas expressões trazem, algumas versões trazem no lugar de sobrecarregado, oprimido. O oprimido aqui é aquele que é oprimido emocionalmente pelas cerimônias religiosas. Deixa eu contar um segredo para você. Tem gente que diz que o cristianismo não é religião, na tentativa de mostrar a superioridade do cristianismo. Mas o cristianismo ele é uma religião, sim. E automaticamente você é um religioso, sim, por ser um cristão. Existe dentro da teologia uma forma correta de se definir o que significa religião e religiosidade e espiritualidade. E a partir então dessa forma correta de conceituar, é claro que o cristianismo é uma religião. E o contexto daquelas pessoas ali era o seguinte: existiam os fariseus. Os fariseus, então, eram aqueles que oravam nas praças públicas, em voz alta, para serem vistos, para transmitir um ar hipócrita de santidade. Os fariseus eram aqueles que, por terem um certo conhecimento bíblico e teológico, acusavam as outras pessoas dos seus pecados e dos seus erros e se julgavam mais santos e superiores do que os outros. Então, naquela época, funcionava assim: se você tem um filho, menina não podia, só menino. Você tinha um filho de 7 anos de idade, de 6, 7 anos de idade, então ele ia para a escola e ele ia estudar o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, até os 10 anos de idade. Se ele passasse em todas as provas, depois ele ficava dos 10 aos 30 anos terminando de estudar, de Josué até Malaquias. E aí ele se formava como um fariseu. Na verdade, é como se fosse uma espécie de uma vertente. Alguns se tornavam escribas. O escriba é uma espécie de advogado, é aquele que era formado na parte civil da lei de Moisés. E o fariseu era aquele que era formado na parte de teologia. Então é como se fosse o teólogo e o advogado de hoje. Ok? Considero só uma comparação rápida na nossa cultura para vocês entenderem. Então o que acontecia? Muitos pais levavam seus filhos para os fariseus para eles estudarem, e os meninos não passavam nos exames, não passavam nos testes. Depois, quando eles chegavam aos 10 anos de idade, que era hora de fazer a prova final para saber se o menino ia seguir carreira farisaica, o menino era reprovado. Então o que acontecia? Ele voltava para casa para aprender o ofício do pai, ou carpintaria, ou agricultura, ou pecuária, ou pescaria. Eram os ofícios que existiam na época. Então, para quem conseguisse ter um filho estudando com os fariseus, era sinônimo de status na época. Era como se você dissesse assim: não, meu filho entrou para a universidade.
E aqueles que não conseguiam se sentiam constrangidos, se sentiam envergonhados. Então as pessoas se sentiam constantemente oprimidas e sobrecarregadas por todas aquelas exigências que a religiosidade judaica tinha, que era colocada sobre aquelas pessoas. E infelizmente nós vivemos num contexto em que o evangelho no Brasil ele é muito misturado, ele é muito sincrético. As pessoas aprendem que tem que fazer longos jejuns para conseguir agradar a Deus. As pessoas aprendem que tem que fazer longas leituras da Escritura, que tem que orar tantas vezes ao dia, que tem que fazer tantas campanhas, que tem que fazer sacrifício, que tem que dar dinheiro, que tem que ir no monte, que tem que andar descalço, que tem que vestir de pano de saco, que tem que fazer um monte de parafernália para poder conseguir agradar a Deus. Se no nosso dia a dia, às vezes, nós não conseguimos agradar a Deus, que dirá então com todas essas exigências? É por isso que Jesus começa dizendo o seguinte: olha, o Evangelho é verdade, vem de Deus, é por obra do Espírito. Se você está cansado e sobrecarregado, então agora vem a mim. Eu posso dar essa mensagem do Evangelho para você. Eu consigo colocar ela no seu coração, te trazer alívio da culpa, te trazer alívio do medo, te trazer alívio da insegurança, te trazer alívio de toda forma de dor e mostrar que eu não vou perder você. Foi isso que Jesus quis dizer. E aí é muito interessante porque quando ele diz aos sobrecarregados, eu vos aliviarei, o verbo aliviar aqui é como se fosse te dispensar de um serviço, te dispensar de algo. Por exemplo, de repente você está fazendo uma construção e você está carregando aquele carrinho de mão com muitos tijolos, com uma pilha de, sei lá, 20 tijolos, 30 tijolos naquele carrinho de mão. Está muito pesado mesmo. Você tem que ir e voltar diversas vezes. De repente alguém vira para você e fala assim: fulano, deixa esse carrinho aí, não precisa de você carregar esse peso não. Fica tranquilo, pode sair daí, dá licença, vai descansar, não tem necessidade disso. Então o alívio de Jesus é isso. Não tem necessidade de você tentar me agradar por conta própria. Não tem necessidade de você querer bater meta na forma de me buscar. Não tem necessidade de você achar que tem que ser perfeito para eu te aceitar. Não tem necessidade de você achar que você tem que fazer X orações, X leituras bíblicas para eu poder te aceitar. Não tem necessidade de você achar que você tem que o tempo todo vencer o pecado para eu te aceitar. Não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. Consegue lidar com isso? Consegue sentir o alívio que é saber que mesmo diante das nossas imperfeições, quem nos garante é o Senhor Jesus? E aí alguém pode perguntar: poxa, mas se de repente Jesus fala que eu não preciso de cumprir tudo isso e que eu estou dispensado de tudo isso, então eu posso viver do jeito que eu quiser? Não. É por isso que ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não está tirando nenhuma responsabilidade humana que cabe a nós no processo de santificação e no momento de buscá-lo. Ele só está dizendo o seguinte: todas as exigências, as falsas exigências, você não dá conta de cumprir, você não precisa tentar. Mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque aquilo que eu peço para você fazer é uma responsabilidade que você dá conta sim de fazer, porque sou eu que estou fazendo contigo. Sou eu que estou te ajudando a fazer. Eu estou indo para a cruz justamente para que você não tenha que fazer as falsas exigências, para que dentro das suas limitações e dentro daquilo que você dá conta de fazer, eu vou aceitar. Não porque é você ou porque você é bonzinho. O meu Pai vai aceitar
porque eu estou pagando o preço do seu lugar. Eu estou indo para a cruz no seu lugar. O seu pecado está recaindo sobre mim. A sua falha, a sua imperfeição, a sua incompetência, o fato de você não dar conta, já está sendo pago por mim na cruz do Calvário. Então, quando eu prestei atenção nessa mensagem, que eu estudei, então eu respirei aliviado. Porque mesmo tendo 26 anos de Evangelho, como eu disse, eu tenho os meus momentos de altos e baixos. Como eu disse, eu tenho os meus momentos de dificuldades, de caminhar na fé, e de às vezes pensar, puxa vida, eu acho que dessa vez não há perdão, ou eu acho que eu não tenho buscado o Senhor como eu deveria, ou eu acho que eu não tenho estudado o quanto eu deveria. É claro que o que eu vou dizer aqui não justifica a minha forma errada de crer. Mas tenta imaginar, eu sou responsável pela educação de quase 1000 pessoas numa igreja local, escrevendo material para a escola bíblica, dando estudo na quinta-feira, pregando aos domingos. É responsável por outras tantas pessoas num seminário teológico que vai formar pastores como Jonas, que estarão à frente de igreja aqui ensinando coisas que estão na Bíblia e coisas que em parte eu ensinei. Imagina a prestação de contas que eu não vou ter com Deus se eu ensinar alguma coisa errada e Ele replicar o meu erro com vocês, sem saber que Ele está errando porque eu ensinei errado. Então, como eu disse, isso não justifica a minha crença errada de às vezes fraquejar e pensar em desistir. Mas nós temos a garantia do Senhor Jesus da eficácia do Evangelho. Para a gente encerrar, isso me faz lembrar de uma ilustração, muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, das pegadas na areia. Vou contar a minha própria versão. Tinha um cristão que vivia, como eu às vezes, inquieto, conturbado, cansado emocionalmente, preocupado com as pessoas, com o Evangelho, com o modo como a igreja vem conduzindo as situações, passando também pelas suas próprias dificuldades. E esse cristão morreu, e ele foi para a presença do Senhor Jesus. E aí ele disse: Jesus, onde o Senhor estava quando eu passei por essa e essa situação? E aí Jesus, usando aquela ilustração do telão, dá uma olhada naquele telão ali. Aí tinham pegadas na areia. Tinham 2 pares de pegadas em alguns momentos, e em alguns momentos havia apenas um par de pegadas. E aí ele logo deduziu, Senhor, essa é fácil, onde tem 2 pares é porque o Senhor estava comigo, onde tinha um par só é porque eu fiquei sozinho. E aí Jesus olhou para ele com todo o amor do mundo e falou: meu filho, você está equivocado. Aquele par ali de pegadas é o meu, porque eu estava carregando você no colo, mesmo que você não estivesse com dificuldades de crer e de aceitar, e estivesse se sentindo culpado, inseguro e com medo. Eu nunca te abandonei. Nunca te abandonei. E para encerrar então o testemunho pessoal, já que nós encerramos a reflexão, eu não gosto muito de contar a experiência pessoal, porque acho que senão as pessoas tomam isso como uma doutrina. Eu sou veementemente contra. Mas essa semana, então, quando eu estava orando e buscando a Deus nesse apuro, nesse aperto, nessa opressão, nessa dificuldade, aquela terceira música que vocês cantaram, Se Eu Andar Pelo Vale, ela veio à minha mente
e começou a cantar, tocar, cantar, como uma espécie de alívio que o Espírito me trazia. E me dizia assim: não, está muito difícil, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E aí eu vim pregar hoje. E quando vocês tocaram, então, e cantaram, eu me emocionei, eu chorei. Eu não sou de falar essas coisas. Eu chorei porque eu sabia que a música aqui era como se Deus estivesse dizendo: eu não te falei isso antes. Eu não testifiquei já isso no seu coração, que não precisa de você se preocupar. Então eu queria que vocês vissem isso, que a pregação de hoje foi um misto de um testemunho com uma pregação. E da mesma maneira que o Espírito traz ao meu coração alívio dos medos, das culpas, das inseguranças, pelas minhas faltas e pelas minhas falhas, como pecador que sou, o meu sincero desejo é que o Espírito te traga também alívio dos medos, das culpas, das inseguranças. Da mesma maneira contigo, pastor. Eu sei do fardo que você carrega, porque eu também sou um pastor, e o meu desejo é que o Espírito te traga alívio, que você saiba que você está exatamente no centro da vontade dele. Ele continue te dando sabedoria para você conduzir esse rebanho. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, porque se andarmos pelo vale, realmente podemos ser consolados pelo teu amor. Muito obrigado pelo convite que o Senhor nos faz, ó Deus, porque muitas vezes nós estamos realmente cansados, sobrecarregados, indispostos, pensando em desistir de caminhar na tua presença, não porque não te queremos, mas porque nós nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes, tão sujos, tão impuros, tão pecadores, tão impróprios para estarmos diante da tua santidade, da tua beleza, da tua misericórdia, que a nós só resta nesse momento a lágrima da gratidão, o coração, meu Deus, que se derrama diante do Senhor agora por obra do teu próprio Espírito, em agradecimento pela salvação promovida pelo Senhor Jesus. Pai, muitíssimo obrigado pelo que o Senhor fez por nós, nos dando, nos amando de tal maneira que o Senhor nos deu o teu Filho. Jesus, muitíssimo obrigado, porque como o Senhor nos ensina no Evangelho de João, espontaneamente o Senhor deu a tua vida, ninguém a tirou. Obrigado, Senhor, porque nossos fardos são trocados pelo Senhor esta noite por um fardo e um jugo que é suave, que é leve, e uma possibilidade de continuarmos caminhando na presença do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor persevera conosco e nós assim aguardamos o retorno e a manifestação definitiva do teu reino. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe.